Em uma época antiga, marcada por transformações e desafios, vivia o profeta Isaías, uma figura proeminente na história bíblica, cujas palavras têm impacto até os dias de hoje através do livro que leva seu nome. Isaías serviu como um mensageiro de Deus durante o reinado de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Sua missão era avisar o povo de Judá e Jerusalém sobre as consequências de seus pecados, incentivando eles ao arrependimento para evitar a ira de Deus. Isaías, cujo nome significa Salvação do Senhor, iniciou seu ministério em um período de grande prosperidade econômica e militar para Judá. No entanto, essa prosperidade foi acompanhada de corrupção, injustiça social e idolatria. Foi nesse contexto que Isaías recebeu o chamado de Deus, no capítulo 6. Ele viu o Senhor sentado em um trono alto e exaltado, e os serafins o adoravam, declarando a santidade de Deus. Nesse momento de visão e purificação, Isaías responde ao chamado divino com as palavras: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Ele profetizou sobre a vinda do Messias, a destruição de nações ímpias e a necessidade de justiça. Suas palavras não eram apenas de condenação, elas também ofereciam esperança para aqueles que se voltassem para Deus em espírito e em verdade. Durante o reinado de Ezequias, um dos momentos mais críticos foi o cerco de Jerusalém pelo rei assírio Senaqueribe. Isaías desempenhou um papel importante, aconselhando o rei Ezequias a confiar em Deus. A intervenção de Deus salvou Jerusalém, e Isaías foi reconhecido como um verdadeiro profeta de Deus. Este episódio reforçou sua influência e o respeito que o povo tinha por ele. No entanto, após a morte de Ezequias, seu filho Manassés assumiu o trono. Diferentemente de seu pai, Manassés governou com mão de ferro, promovendo a idolatria e praticando atos abomináveis aos olhos de Deus, como a magia e o culto a deuses estrangeiros. Manassés subiu ao trono de Judá com apenas 12 anos de idade, após a morte de seu pai, Ezequias. A juventude do novo rei contrastava profundamente com a sabedoria e a piedade de seu antecessor. Ezequias havia sido um rei que, com a ajuda de Isaías, guiou Judá por um caminho de fidelidade a Deus, resistindo às pressões externas e internas para se desviar desse caminho. No entanto, sob o reinado de Manassés, a nação rapidamente se desviou. Manassés é lembrado como um dos reis mais perversos na história de Judá. Ele reconstruiu os altares pagãos que seu pai havia destruído, ergueu altares a Baal e adorou todo o exército dos céus. Mais do que isso, Manassés levou a idolatria para o próprio templo do Senhor, construindo altares pagãos nos 2 pátios do templo. Sua prática de cultos idólatras não tinha precedentes, indo até mesmo ao ponto de fazer passar seu filho pelo fogo em um ritual de sacrifício humano, uma prática abominável perante o Senhor. Essas ações não apenas provocaram a ira de Deus, mas também mancharam profundamente a terra e o povo de Judá com sangue inocente. Manassés utilizou magia negra, adivinhação e bruxaria, promovendo práticas ocultas e místicas que afastaram ainda mais o povo da verdadeira adoração a Deus. A Bíblia relata que Manassés derramou tanto sangue que encheu Jerusalém de um extremo a outro, além de ter desviado Judá para fazer o mal mais do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos filhos de Israel. Diante de todos esses terríveis acontecimentos, a voz de Isaías se ergueu novamente, tal como havia feito durante os reinados anteriores. O profeta, agora mais velho, mas não menos zeloso pela causa do Senhor, condenou as práticas de Manassés e advertiu sobre as severas consequências que viriam da ira de Deus. Isaías se manteve firme, proclamando mensagens de julgamento e chamando o povo ao arrependimento, apesar do crescente perigo que essas palavras representavam para sua própria vida. As relações entre o profeta e o rei, inicialmente marcadas por advertências e apelos ao arrependimento,
logo se transformaram em hostilidade. Manassés, cujo coração estava endurecido contra as advertências divinas, não estava disposto a tolerar oposição à sua autoridade e aos seus decretos religiosos. A tensão entre o profeta e o rei configurava um confronto, cujo desfecho seria marcado por tragédia e violência. A história estava prestes a registrar um dos episódios mais sombrios da relação entre profetas e reis na Bíblia, culminando no fim horrível do profeta Isaías nas mãos do rei Manassés. À medida que o reinado de Manassés avançava, a tensão entre as práticas idólatras promovidas pelo rei e a firmeza de Isaías em pregar a palavra de Deus só aumentava. Isaías, já conhecido e respeitado por muitos pela sua longa trajetória de profecia e orientação espiritual, não se dobrava frente à crescente idolatria e ao derramamento de sangue inocente promovidos por Manassés. O profeta continuava a ser uma voz de resistência, chamando o povo para o arrependimento e alertando sobre as severas consequências da desobediência a Deus. O confronto direto entre Isaías e Manassés é emblemático do choque entre a fidelidade a Deus e a rebeldia humana. Isaías, consciente dos riscos, não hesitava em confrontar o rei, denunciando seus atos como abominações que provocariam a ira de Deus. O rei Manassés, por sua vez, cada vez mais irritado e incomodado com as profecias de Isaías, viu nele não apenas um crítico, mas um adversário direto à estabilidade de seu reinado e à promoção de suas práticas religiosas. A presença e as palavras de Isaías representavam um desafio constante à autoridade de Manassés e à sua agenda de consolidação da idolatria em Judá. Este embate de ideologias opostas colocou Isaías em perigo. Narrativas extra-bíblicas, como a encontrada no texto apócrifo Ascensão de Isaías, contam o fim trágico do profeta de maneira detalhada, mostrando a profundidade do conflito entre ele e Manassés. Segundo esses textos, Isaías foi acusado de traição e blasfêmia contra os deuses de Judá e contra o próprio rei. A acusação refletia não apenas o descontentamento com as profecias de Isaías, mas também o desejo de eliminar qualquer voz que ameaçasse o regime idólatra de Manassés. A decisão de Manassés de se livrar de Isaías não foi apenas um ato de silenciamento de um crítico, mas também um aviso terrível a qualquer um que ousasse desafiá-lo. O confronto entre Isaías e Manassés culminaria em um dos atos mais brutais registrados na história dos profetas de Israel, marcando um ponto de não retorno na deterioração moral e espiritual de Judá sob o reinado de Manassés. Segundo esses textos, após uma intensa campanha contra o profeta, o acusando de blasfêmia e traição por suas profecias contra Jerusalém e o povo de Judá, Manassés ordenou a execução de Isaías. A forma escolhida para o cumprimento da sentença foi tanto cruel quanto simbólica, destinada a servir de exemplo para aqueles que ousassem desafiar o reinado e a religião estabelecida pelo rei. Isaías foi condenado à morte por serragem, um método de execução particularmente horrível. De acordo com relatos, ele foi colocado dentro de um tronco de árvore oco e serrado ao meio. Esse ato não apenas visava silenciar sua voz profética, mas também demonstrar o poder e a determinação de Manassés em erradicar a oposição religiosa imposta por ele. A brutalidade desse ato reflete o nível de degeneração moral e espiritual que havia atingido o reino de Judá sob o governo de Manassés. A morte de Isaías, contudo, não representou o silenciamento de sua mensagem. Ao contrário, sua morte serviu para fortalecer o legado de suas profecias, inspirando gerações futuras a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de perseguições. A memória de Isaías, como um profeta que pagou com sua vida a fidelidade a Deus, se tornou um símbolo de coragem e resistência espiritual.
A sentença e execução de Isaías por Manassés foi um claro indicativo do quanto o rei estava disposto a ir para impor sua vontade e suprimir qualquer vestígio de adoração ao verdadeiro Deus em Judá. O fim horrível do profeta Isaías nas mãos do rei Manassés é, portanto, não apenas uma história de morte, mas também uma poderosa lembrança das consequências da apostasia e da injustiça. A brutalidade desse ato e a profundidade da idolatria e da injustiça durante o reinado de Manassés pareceram selar um destino sombrio para a nação. Curiosamente, a própria Bíblia nos conta que após anos de reinado impiedoso, Manassés experimentou uma mudança dramática. De acordo com o relato do segundo livro de Crônicas, após ser capturado pelos assírios e levado cativo para a Babilônia, Manassés teve um encontro pessoal com o sofrimento que o levou ao arrependimento. Em sua angústia, clamou ao Senhor, que, movido pela sua misericórdia, atendeu ao seu pedido e o restaurou ao trono em Jerusalém. Após sua restauração, Manassés procurou reparar alguns dos danos que havia causado, removendo os deuses estrangeiros e restaurando o altar do Senhor. Esse episódio de redenção na vida de Manassés, embora não apague as atrocidades cometidas, especialmente contra Isaías e outros fiéis, destaca a temática bíblica do arrependimento e da capacidade transformadora da misericórdia divina. Revela também que o julgamento de Deus visa não apenas punir, mas também restaurar e reconciliar. O legado de Isaías transcende a sua morte. Seus escritos compõem um dos livros mais ricos e profundos da Bíblia, abrangendo não apenas juízo, mas também promessas de restauração e a vinda do Messias. As profecias de Isaías sobre o servo sofredor e a esperança de um reino de paz e justiça encontraram cumprimento em Jesus Cristo, que muitos séculos depois seria reconhecido como a realização das promessas messiânicas de Israel. Assim, a história de Isaías e Manassés permanece relevante para as gerações posteriores, não apenas como um registro histórico, mas como um convite à reflexão sobre nossas próprias vidas e à busca por um caminho que esteja alinhado com a verdade, a justiça e a misericórdia divinas. O legado de Isaías, como um farol de luz em tempos de escuridão, continua a inspirar fé, coragem e a busca incessante pela presença de Deus em meio às provações da vida. Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Compartilhe este conteúdo para inspirar outros com as lições de fé, arrependimento e redenção que a história de Isaías e Manassés nos ensina, mostrando a importância da justiça e da misericórdia em nossas vidas. Não deixem de assistir ao vídeo que vai aparecer na tela para continuar explorando histórias que transformam corações e mentes. Obrigado e até o próximo vídeo.